É um prazer estar com os irmãos e realmente desta vez será num tema diferente, porque durante os 14 anos que estive em Moçambique, cada vez que eu voltava cá, sempre o pastor Santos me convidava e durante esse tempo sempre falei de missões. Mas hoje o desafio é outro. Não que eu vá falar precisamente de educação teológica em si, mas falar sobre educação. E é interessante que muitas vezes nós, quando falamos da graça de Deus, entendemos a graça de Deus como, de um modo geral, a salvação que nos chega através, não é, do amor de Deus e da graça que nós encontramos, cá está a palavra, em Jesus Cristo, ou seja, a salvação propriamente dita. Mas há uma passagem na Bíblia em que a graça nos é apresentada quase como que uma pessoa. Não é uma pessoa, mas está personificada. E quase que como um companheiro, um amigo, algo de maior importância que vem até nós e nos faz alguma coisa. E uma delas é educar, é ensinar. Em Tito, no capítulo 2, nós verificamos essa passagem. Tito, capítulo 2, não fiquem entusiasmados a tal modo que queiram ler o resto, não é, do contexto agora. Façam-no depois em casa. Eu vou só pegar o verso 11 até o verso 15. Tito 2, 11 a 15. Minha versão será diferente, provavelmente, de muitas das versões que os irmãos têm, mas em nada altera o conteúdo da palavra de Deus. São sinónimos somente. Diz assim o texto da minha versão: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos brevemente. Bondoso Deus e Pai, neste momento, com a tua palavra aberta, nós rogamos e pedimos a tua permissão para que o Santo Espírito incomode os nossos corações e a nossa mente, de tal maneira que aquelas mudanças que são necessárias, aprendendo da tua graça, tenhamos realmente aquela identidade de ser um povo exclusivamente teu, zeloso de todas as boas obras. São estas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. De novo lendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça apareceu. O texto usa aqui a palavra e o verbo manifestou. Ela apareceu porque ela penetrou a escuridão, ela de alguma forma veio mostrar claridade à moral e à espiritualidade humanas. Apareceu como o sol aparece de manhãzinha cedo, depois de uma noite escura. Apareceu quando Jesus Cristo nasceu. Apareceu quando a sua boca se abriu e ensinou. Apareceu quando ele curou os doentes, quando limpou os leprosos, quando expulsou os demónios, quando levantou mortos, quando ensinou os seus discípulos, quando enviou os seus apóstolos, mas especialmente quando ele morreu e sofreu na cruz por mim e por ti. A graça, diz o texto, que apareceu salvadora a todos os homens. Eu gostaria de estar naquela discussão que vão ter sobre a predestinação, a eleição e sobre se o homem tem ou não tem livre-arbítrio, se tem liberdade de expressão, de escolha. Mas aqui a palavra de Deus, de uma forma muito clara,
diz que esta graça, ela vem para todos os homens, independentemente de sexo, de cultura, de raça. É para todos. E Deus quer que todos se salvem. Mas se não há salvação, será por outras questões, não por falta de vontade da parte de Deus. Interessante que o texto diz, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sim, a palavra de Deus nos ensina. Não somente nos ensina, mas ela também é formadora. Ela trata da nossa vida de tal maneira que muitos dos princípios, dos pensamentos, das direções que nós damos à vida, do próprio estilo de vida que nós desenvolvemos, não se coadunam com aquilo que ela deseja ocorra em nós. Apareceu educando-nos, apareceu para que nós renunciemos à impiedade e às paixões mundanas, diz aqui o texto. A palavra impiedade talvez nem sempre é entendida por todos, não significa que a impiedade designe alguém que não tenha pena, ou compaixão, ou misericórdia. Não significa isso. Porque ser piedoso e viver em piedade significa ter a vida dirigida para aquilo que é religiosamente certo e correto e exigido de nós. Através de um compromisso, através da entrega. Eu serei piedoso quando no meu temor a Deus desenvolvo um estilo de vida que corresponda àquilo que a graça exerce, faz, muda, transforma em mim. Diz isto para que nós, renegando essas coisas, vivamos no presente século. De novo, a educação teológica nos ensina a entender claramente o que significa esta expressão presente século. Normalmente não estudamos estas coisas na classe, não é? Da escola dominical, presente século, ou o mundo presente, como outras versões dizem. Alguns, numa tradução talvez mais correta, de acordo com o original, na língua grega, diz, nesta época, no tempo presente, o aion, presente. De acordo com aquilo que nós entendemos das Escrituras, o mundo presente é um mundo que é dominado por Satanás, que é controlado pelos demónios, é esse mundo que tem as filosofias erradas, as direções de vida, que caracterizam a impiedade e caracterizam o pecado de uma forma geral, que caracteriza a injustiça, que caracteriza as paixões, caracteriza não só a incerteza em relação à vida, mas o desprezo por essa vida. É este mundo no qual nós vivemos, no qual Cristo pediu ao Pai não que os tire do mundo, mas que os livres do maligno. No mundo onde nós estamos sempre em tensão constante entre aquilo que é desejável e aquilo que é praticado. Entre aquilo que o homem do mundo prefere e quer, influencia, traz à mente, ao coração, aos estilos, às tendências, às modas, tanta coisa que o mundo apresenta, do qual nós não temos que ter a mesma forma, como está em Romanos, no capítulo 12. Sabem, uma das coisas mais perniciosas que existem no nosso tempo e na nossa época é quando sentamos à frente da televisão, não é? E é aqueles diferentes canais nos bombardeiam com aquelas novelas perniciosas de ponta a ponta. Haverá uma ou outra, talvez, interessante. Não estou a dizer que tudo é mau, mas de uma maneira geral, a filosofia, as tendências, as inclinações. Há ali o ensino, há ali uma mensagem, há ali estilos de vida, há ali escolhas que não correspondem nem à piedade, nem à justiça, nem à graça do nosso Deus. E muita gente está escrava daquilo.
Foster, no seu livro sobre a disciplina que nós devemos ter em relação à nossa própria vida, disse: estás viciado numa novela, deita a tua televisão fora. É melhor viver sem televisão do que ficar viciado nisso. Eu não sou tão radical como ele. Acho que a disciplina tem muito a ver com a maneira como usamos os nossos dedos no comando. E é triste verificar quantas vezes até o convívio doméstico, o diálogo entre nós, a própria família, deixou de existir por causa de muitas coisas que se passam na televisão. E não só. A graça veio educando-nos para que reneguemos a impiedade, para que reneguemos as paixões mundanas, para que vivamos neste mundo com essas coisas, sim, mas com postura diferente, com outra atitude, com outros comportamentos. E diz o texto um pouco mais à frente: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Conteúdo santo, conteúdo justo, conteúdo piedoso. Às vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Até porque nós, sem darmos conta, somos injustos. Algumas vezes, de propósito, somos injustos. Muitas vezes, de muitas formas, nós não procuramos a verdade. Não estamos interessados nela. E a mentira entra com muita facilidade pela porta do coração. E sendo o coração o órgão que dá direção à vida, então a mentira torna-se alguma coisa, às vezes, tão comum e tão frequentemente usada, que até falando mentira, achamos que já estamos a falar a verdade. A injustiça, então, somos egoístas. Queremos a vida centrada em nós mesmos. Procuramos de alguma forma e de muitas maneiras que as coisas apareçam para o nosso próprio benefício, para o nosso usufruto, para a presença. E queremos estilos de vida marcantes que os outros, que são deste mundo, olhem para nós e digam do nosso sucesso, do nosso bem-estar, dos nossos prazeres. Mas essa não é a vida piedosa que as Escrituras desejam e que a graça, quando se manifesta em nós, produz claramente. E o texto diz, para não vos cansar muito, que Deus quer, quando isto acontece, pela maneira como a graça se manifesta em nós, nos educando, nos ensinando, diz: para que venhamos a ser Deus fazendo, verso 14, a remissão de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmos como um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é a tua identidade? Às vezes nós confundimos um pouco as coisas com as quais nós nos devemos identificar. É verdade que algumas delas, normais, corriqueiras, fazem parte do nosso dia a dia, seja em forma do desporto, seja em forma da política. E às vezes é difícil ter uma escolha ética em alguns desses campos. Mas nas questões sociais será mais fácil termos uma escolha certa e correta. Ser zeloso das boas obras não é alguma coisa que seja impossível, que nós não consigamos desenvolver. Alguns dizem: há um exagero aí. Ser zeloso das boas obras. Não, a nossa identidade, ela é marcada, claramente marcada. Porque as pessoas que estão à minha volta veem aquilo que eu faço, o que eu produzo.
Não importa se é na educação, não importa se é na beneficência, não importa se é na defesa da justiça, dos direitos, da verdade. Não importa em que canto humano ou em que recanto profissional eu exista ou esteja a trabalhar. As pessoas têm que ver em mim que realmente a graça é verdadeira e produziu, me educou, me formou, me trouxe a uma posição de eu poder ser chamado e considerado como parte deste povo que é exclusivo de Deus. Esta exclusividade também tem a ver com aquilo que atrás está chamado o meu estilo de vida santo, numa separação do mundo, das suas filosofias, das suas tendências, das suas coisas más, que são muitas. Sou exclusivo dele. E esta exclusividade, como diz o texto, não é que Deus tem ciúmes de nós. Não no sentido negativo, mas no sentido de Ele querer ter da nossa parte o compromisso incondicional da entrega das nossas vidas, feita de uma vez por todas. Em todos os atos, pequenos ou grandes, nós podemos demonstrar de uma forma clara e precisa. E Ele vive e Ele reina em mim. Nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de pensar. Eu tenho que ser formado e educado por esta graça de forma completa, não parcial. De modo que eu faça parte real deste povo, que se chama povo de Deus. E possa demonstrar, e demonstrarei com mais facilidade, que realmente a graça me educou, a graça me formou, a graça me transformou. Amém.